Olá, olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Vida é Podcast. Podcast para aquelas pessoas que curtem bater papo sobre a vida, mas especialmente curtem viver a vida. Feliz porque estamos aqui disponíveis, prontos para contribuir para que mais e mais pessoas desfrutem de uma vida tão leve quanto a que nós temos vivido, não é assim? Meu companheiro de bancada, Robson Amushi, da Índio, velho, como é que tu tá? Tudo bem, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. É mais uma vez um prazer, não preciso falar o quanto eu fico feliz de estar nessa mesa. Uma mesa de aprendizado, de alegria, de histórias, de emoção, de choros. Terapêutica? Terapêutico, um podcast terapêutico. E para você que nos escuta, compartilhe se tem algum aprendizado, alguma coisa que você aqui fez, um movimento dentro de si. Nos ajude, compartilha, clica, faz o que tem que fazer. Bota sininho, se inscreve, nos ajuda. Conteúdo de qualidade, com pessoas de verdade que contribuem para o desenvolvimento das outras pessoas. E hoje não vai ser diferente. Estou aqui com a minha querida doutora Juliana Gatto. A doutora Juliana é dentista de formação, né? Mas numa linda jornada de transformação, se deu em conta que ela ajuda ainda mais as pessoas sendo mentora de emagrecimento. E desde que começou essa jornada já ajudou aproximadamente 14 mil alunas. Isso. 14 mil mulheres por dezenas de países. E a gente está aqui, quem sabe, para falar um pouco sobre isso, mas principalmente para falar sobre a vida. Querida Juliana, seja muito bem-vinda. Desfrutemos de momentos gostosos de bate-papo. Muito obrigada, Marcel. Muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha trajetória e conhecer um pouco mais da sua também, né? Para esse bate-papo tão gostoso aqui com você. Então, tá bom. Também sou ouvinte do Vida É e adoro. E para mim é um prazer enorme estar aqui. Que bom. Estamos aqui, eu e o Robson, ansiosos para bater papo contigo. Deixa eu te explicar. Nós entendemos que... A musiquinha é para ficar? Tem um fundinho lá. Nós entendemos que o Vida É não é uma entrevista, né? Nós achamos que entrevistas são muito ricas e têm o seu papel, o seu lugar. Mas a gente tem se esforçado para fazer do Vida É um lugar onde nós nos sintamos o mais de verdade possível, o mais à vontade possível, aonde o nosso convidado fala o que ele quiser, quando ele quiser, como ele quiser, mas nós também falamos um pouquinho da nossa jornada, da nossa caminhada. Então a ideia, Juliana, não é fazer uma inquisição, te inquirir. A ideia é que a gente possa conversar sobre isso que tu, o Robson e eu apreciamos tanto, né? Que é a vida, autodesenvolvimento, cuidados pessoais, tudo como é. E eu tenho começado perguntando despretensiosamente para os nossos convidados: como vão as coisas? Vão muito bem. Nos Vamos conta considerar um que aqui é uma mesa de café da manhã de Goiás, cheia de pão de queijo, né? Essa é a ideia. Lá em Goiás é assim, todo mundo fica conversando, assim, é um clima muito gostoso, a gente pode considerar assim, né? A casa da minha esposa em Ipameri é a Chiba. Chiba? O que é Chiba? Chiba é um pão de queijinho mais compridinho assim. Isso, é uma chipa, né? Chipa! Também. Isso! Então, eu sou de Goiás, né? A gente estava falando sobre isso e, enfim, as coisas vão muito bem, né? Fui parar em Araçatuba, né? Tem toda uma trajetória aí que eu vou contar para vocês. E, enfim, conheci meu marido lá também, né? Hoje a gente mora aí em Araçatuba, mas minha família é de Goiás, tenho família no Sul também, então... E aí também fiz uma transição, né, de carreira, né? Estava muito bem na odontologia como empresária também, então atuava também na área, né, como cirurgiã dentista, em harmonização facial, prótese, estética. Me aprofundei muito, cheguei a fazer cursos fora do país. No ano que eu fiz a transição de carreira, inclusive, eu tinha tido... Que ano foi, Juliana? Que ano foi isso? Isso foi em 2019. Nossa, faz pouco. Faz pouco, foi ali próximo da pandemia, né? Uhum. E tinha recebido premiações e tudo mais na minha área. Então, assim, porque eu sempre estudei muito, eu sempre... Sabe quando você pega uma coisa para fazer? Eu sempre fui aquela, me dá 10 minutos que eu vou aprofundar nisso aqui. Então,
É essa mulher que vem, que vai, que faz e tudo. Então, tem a ver muito aí com o meu processo ali de sobrepeso, de compulsão alimentar, de no momento que eu tive meus filhos, assim, eu parei realmente para refletir sobre a vida. E aí, eu estava, né, muito sobrepeso, com ansiedade, angústia, um quadro mesmo, assim, de reflexão, que eu digo até um baby blues, com uma depressão pós-parto, enfim, onde eu estava realmente trabalhando muito, né? Então, eu vim de uma história de vida, assim, que você vai, que faz, que acontece, né? E aí você... Aí E eu vai tive dando meus 2 certo, né, filhos. Juliana? Vai Dando certo. vai dando muito A certo. gente vai ganhando dinheiro, vai recebendo elogio dos clientes, vai ganhando prêmios, vai fazendo cursos, né? Tu me disseste, antes de nós começarmos, da roça mesmo, eu sou da roça. Sou da roça. E aí uma menina da roça vai fazer curso de odontologia no exterior. Tá dando certo esse negócio. E a gente vai enfiando o pé na jaca. Entende? A gente vai enfiando o pé na jaca. O que é isso? A gente vai mergulhando cada vez mais o que está dando certo. E isso vai encobrindo, sem querer, aquilo que ainda não está bem cuidado em nós. Né? Até que alguma coisa sai do eixo, alguma coisa sai do trilho. Né? E no teu caso foi o sobrepeso, né? Foi o sobrepeso, né? Junto com todas essas reflexões, né? E, na verdade, e aí eu comecei a entrar eu estava com sobrepeso, né? De pós-parto, e juntou tudo. Tentei algumas dietas e não consegui emagrecer. E entrei num processo de compulsão alimentar, mesmo com sobrepeso. Então, eu chamo esse lugar muito de ciclo do sobrepeso. Que é quando você come, engorda, fica mal. E você acaba buscando em alimentos que são Quanto mais engorda, mais come. energéticos. Quanto mais come, mais engorda. Né? E principalmente alimentos industrializados, né? Doces, né? O famoso, né? Os zinhos, né? Biscoitinho, bolachinho, enfim, que causam mais vício, só que só tem um poder energético. E aí você acaba... E até ali também eu não tinha tanto conhecimento sobre essa questão alimentar, sobre o quanto o alimento ele piora, né, esse quadro emocional. E ali eu comecei a me aprofundar muito em estudos sobre isso. Sobre a ligação de corpo, mente, espírito, o alimento que você coloca, o quanto ele potencializa o quadro, né, de ansiedade, de angústia, de depressão. Então, se tornando cada vez mais difícil sair. Que aí eu chamo esse lugar, né, assim, hoje de ciclo do sobrepeso. Então, tanto é que o método é muito sobre isso, né? A gente fala muito sobre o ciclo do sobrepeso. Come, engorda, fica mal, fica em casa. Pode falar. Fala que eu tô interessada. É? Eu já pesei 157 quilos. Olha, então, o método, ele nasceu na minha história de vida, né? Então, eu estava ali, né, numa fase da minha vida que eu considerava, nossa, poxa, né? Olha, já, né, vim caminhando, vim realizando, né, que ela me dá 10 minutos. Então, a família também, eu colocava muito essa questão, invertia muito os papéis. Hoje, Marcelo, eu percebo isso, mas assim, cuidava da mãe, cuidava dos irmãos, e você vai pegando isso para você mesmo, né? Um lugar que você ocupa de tipo, me dá 10 minutos aí que eu ajudo vocês, que eu faço. E aí, quando eu tive meus filhos e eu sobrepeso, mais os meus filhos, mais a questão tipo de casamento, eu falo que nós não chegamos na maternidade preparadas para aquilo, né? A gente tem curso para um monte de coisa, mas você não chega ali sabendo muito bem como vai ser aquilo. E você, na verdade, vai criando uma expectativa de que o próximo passo é aquele que vai vir a recompensa, de que você vai falar assim, uau, né? Cheguei num lugar que eu tanto almejava, é aqui que é o paraíso, né? A gente vai contando essa história do próximo passo. E eu percebo hoje em dia que muitas mulheres vivem isso, né? Então, tem ali o chá de bebê, toda aquela questão, né? E tudo. E aí, junto a casamento, vida profissional. E aí, seus filhos nascem. A hora que eu vi, eu estava com 2 muito pequenos. Então, assim, a minha filha, ela não conversava ainda, ela não me entendia, enquanto o meu filho já estava amamentando. Eu estava amamentando ele. Qual a idade deles? Ela tem hoje 4 e ele tem 3. E aí, só que a diferença deles é 1 ano e 3 meses. Então, ela estava muito bebê, ela não tinha compreensão nenhuma e ele nasceu. Então, foi um momento, assim, que eu me perdi de mim, sabe? De você começa a se questionar mesmo. Porque ali eu tinha uma pressão, né? De trabalhar, de ir e tudo. É que enquanto estava solteira, mas enquanto casada e trabalhando, a gente é mais dona ou mais dono de si. E quando vem um, tu ainda é um pouco mais, mas quando vem 2, aí tu já... Aí a gente se perde da gente mesmo. Porque a gente acha ainda que é um indivíduo que não é mais agora. É e não é, né? É e não é.
E aí foi muito chocante. Meu Deus, agora eu não tenho mais todo o controle, entende, Ju? É isso. Eu não tenho mais todo o controle. Não é mais do jeito que eu quero, na hora que eu quero. A maternidade vem pra te esfolar, assim, né? A maternidade, Ô, Marcelo, tem eu resumo a maternidade como uma onda que te pega de costas, assim, sabe? Aquela... Eu tô com um de 5 meses. Eu tenho um de 5 e tô com um de 5 meses. Sabe aquele famoso caldo, assim, aquela onda, assim? Mas é uma onda, tipo, do Havaí, sabe? Grande. E aí tu te viu nesse caldo. Eu me vi, assim, tentando encontrar quem era E eu. a maior dor era o sobrepeso ou a maior dor era essa sensação de ter se perdido de si ou era tudo isso junto? O todo, Marcelo. O todo, porque tem uma questão também, entra o casamento. Também. Porque, assim, nem eu, nem o homem, nem a mulher estão preparados para essa fase, né? Nunca Então, ninguém tá todo mundo tentando se achar ali, né? Então, e é óbvio, a gente puxa um para um lado, outro para o outro, né? E eu lembro até de ficar assim, quando meu marido ia sair para trabalhar, nossa, ainda bem que eu vou trabalhar, sabe? Então, e aquilo me deu até uma sensação de, poxa, né? Eu que vou ficar. Então, assim, são coisas, assim, que envolve realmente aquela fase onde vai todo mundo se acomodar. Então, né, vai olhar para aquela realidade e falar, vamos fazer isso dar certo, né? Mas ali também até tem os atritos ali até a gente entrar no eixo, enfim, tem a questão hormonal também da mulher, tem um Eu ia falar sobre reencontro, isso. tem essa família tentando, né, se ajeitar, tem você com tudo que você foi assumindo ao longo da vida. Ali eu me vi muito de frente com aquela Juliana que eu tinha assumido perante todas as pessoas, né? Eu sei. Aquela pessoa me dá 10 minutos, né? Para minha mãe, para os meus Me irmãos. dá 10 minutos que eu resolvo, é isso, né? É. Eu resolvo perante de todo mundo. Faz horas que a Joana fala não me dá 10 minutos, eu não tenho certeza que todo mundo está entendendo. Mas toda vez que ela era demandada, seja por quem for, eu dizia, me dá 10 minutos, né? Me dá 10 minutos que eu resolvo. Juliana... Me dá 10 minutos que eu crio uma empresa, era assim, né? Então, tipo, era muito essa mulher que vai pegando, vai fazendo, vai... E as pessoas começam a contar com você, né? Chegou Tipo, no limite. o que você acha, né? Eu vou fazer isso. E aí, chegou num momento que eu falei, não, peraí, eu não sou essa mais. E eu preciso primeiro avisar todo mundo que eu não sou essa pessoa mais. E tu lembra qual foi, não exatamente dia e hora, mas a situação assim que tu disse, chega. Basta, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Tu tem isso, claro? Foi uma fase, né? Foi ali, o meu filho estava com 3 meses e você começa já a se questionar. Tanto é que tem uma foto, Marcelo, foi uma fase assim que eu falei, eu chorava assim, perdida de mim. E um dia eu falei para minha mãe, eu tô tão mal, eu não quero fazer uma foto com os meus filhos. E eu falei para ela assim, faz fotos minhas. Porque eu tenho certeza que eu vou sentir falta de ter fotos dessa Tu não queria fase. fazer. Não queria. Mas racionalmente tu sabia que tu ia sentir falta. Porque, Aí assim... tu pediu pra ela fazer e tu não queria nem ver. Faz aí, porque vai que uma hora eu sinto falta. E, Marcelo, porque não é uma questão de vaidade, você não tá bem com você, com a sua imagem, mas é com o todo, né? É o todo. Parece que você tá atolado, assim, um Não monte é de só por causa cimento, do caiu o sobrepeso, cimento, não. assim, em cima de... tá ali. E o sobrepeso, e o todo. E aí tem uma foto mas que eu tô não com o sei livro do Milagre da Manhã. Sabe, eu tô amamentando meu filho, e ali eu acho que eu tentando me encontrar. Falar assim, caminho. por Mas, onde Ju, que eu tá me caindo um começo? insight aqui. Uma coisa. Olha só. Já te caiu a ficha que até esse momento, por um período, tu acreditou que tu era a Mulher Maravilha? E que neste momento tu viu que não era a Mulher Maravilha? Aquela que tu dá um outro nome, que é o me dá 10 minutos que eu resolvo tudo. É a Mulher Maravilha. E aí quando tu viu, meu Deus, eu não resolvo tudo. Eu não dou mais conta de tudo. Eu não sou a menina superpoderosa. Agora eu não preciso mais de 10 minutos. 10 minutos não basta mais. Tá fazendo sentido para ti? Sentido. E aí é muito duro. E o primeiro passo é reconhecer. Eu não dou conta de tudo mesmo. E também não quero mais dar. E também cansei de dar. Que é quando tu invoca um tempo para ti. Sim. Se colocar em primeiro lugar. Foi isso? Sim, foi. Foi isso, Marcelo. E até ali as pessoas continuam contando com você. Sim. Com aquela velocidade que você tinha, Não, com que inclusive, você assumia. elas vão achar que tu passou a ser egoísta. Isso, ainda vão criticar. Mas onde é que era tão boazinha?
tinha. Tirava do próprio corpo para dar para nós. Agora ali, ó, ficou egoísta. Só se importa com ela. E ali também teve uma crise muito grande no meu relacionamento. Ah, é normal. Muito. E eu com os 2 muito pequenos e assim... E ali, o que acontece? Né? A paternidade, ela te coloca num lugar de vulnerabilidade. Claro. Então, aquela mulher, que nem você falou, né? De super Superpoder. mulher, de mulher maravilha, ela já não consegue fazer tudo. Aí. E aí ela fala assim, mas espera aí, eu tenho que sobreviver. Nessa situação, nesse caos, o que eu tenho que fazer? Estar bem comigo mesma. Porque, e quando eu falo estar bem comigo mesma, envolve o seu físico, o seu emocional, o seu espiritual. E é desse lugar que eu me olhei, que eu falei assim, eu preciso me resgatar como ser, para eu ser, né? E nós temos, na verdade, um olhar olha, e tem um olhar, né, às vezes, da sociedade de, mas essa mulher tá se cuidando, mas e os filhos, né? Mas tá tirando um tempo para ela, sei lá, meditar, e os filhos, né? Mas, entendeu? Então, se nós, como mulheres, não tomamos cuidado com isso e olhar mesmo para dentro e ter você mesma as suas respostas, você começa a olhar com o olhar de fora para si, se julgar cada vez mais e achar que você não merece cuidar de você, que você não tem que cuidar de você, que você não tem... E aí o seu emocional vai piorando, que é onde você se perde completamente e começa a viver pro outro, no sentido de eu não entrego o meu melhor pro outro, eu entrego, assim, o que tá sobrevivendo, A raspa do tacho. a raspa, né? E aí, ali, eu uso esse termo, eu fechei as cortinas da minha vida para que eu pudesse me resgatar. 90 dias. Te retirou? Não, eu fiquei, tava toda Você estava trabalhando? assim, foi tudo meio normal, trabalhando, mas aí tudo normal, mas meu casamento um caos, eu perdida de mim, eu me olhei no espelho e aquele, assim, eu não tava bem, abaixo autoestima, eu tava, pra vocês terem uma ideia, eu tava com 15 quilos acima, eu tava com 85, tem uma foto de eu pesando assim, e aquilo para mim representava dificuldade de agachar, dificuldade de brincar com os meus filhos, mau humor, estresse, nenhuma roupa servia. Então, eu só usava umas roupas pretas de malha. E eu lembro de um dia ir no mercado, assim, rapidinho. E assim, tinha uma gordura que sobrava aqui atrás, que parecia uma nadadeira. E ela batia embaixo e aquilo me irritava. Então, uma sudorese. Então, eu lembro de sair num restaurante, assim, e alguns amigos me cumprimentarem, eu não estava bem e estava suada. Encostar em mim, aquilo me causar um constrangimento. Então, até com cheiro. Então, é tudo, né? O sobrepeso, ele não é somente o sobrepeso, né? É tudo que envolve aquilo e que eu não estava acostumada com aquilo. Eu queria, tipo... E aí eu falei, eu vou me resgatar. Eu preciso sair desse lugar. essa decisão. E qual foi o primeiro passo? O primeiro passo foi determinar... Até ali, eu comecei a estudar essa questão dos alimentos, porque eu já tinha feito algumas dietas. Dietas que eu seguia papel, de, emagrece 2 quilos, chegava no final de semana, comia um pedacinho do eu mereço, e aí eu engordava, e eu falei, não vou conseguir sair daqui. E aí eu pensei, nossa, será que eu vou ter que fazer uma bariátrica em algum momento, ter que fazer plástico? Eu não tô bem assim. Tipo, essa consciência eu tinha. Eu preciso emagrecer, e eu vou ter que arrumar uma forma. E aí eu tenho alguns livros sobre depressão feminina, depressão, alimentação envolvendo depressão, ansiedade, angústia, sentimentos envolvendo alimentos e o sobrepeso e o quanto tudo isso está muito interligado. E é impossível, né, separar o corpo físico do emocional e espiritual. Você se jogou a fundo nesse mundo. Sim, fui estudar a fundo. Então não é só uma dieta. O que eu fiz? Me determinei a 90 dias seguir a corrida de manhã, então eu saía às 7 horas, amamentava meu filho 2, 3 vezes, porque ele estava com 3 meses. Mas eu determinei que todos os dias, 7 horas, eu ia correr. Porque se eu esperasse, por exemplo, 8, 9, dá um pouquinho mais, aquilo ali já se mistura com, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu não ia abrir mão do meu horário. Então, eu amamentava ele, eu lembro certinho, eu acordava às 6 horas, amamentava para ele não ficar chorando, dava pro meu marido, e eu saía da porta do meu prédio para correr. E fazia 30 minutos, 30, 40 minutos, ouvindo músicas de Deus. Todos os dias. E foi, assim, uma reconexão, sabe? Eu sinto, assim, que não era só a corrida pelo exercício, era também. Mesmo, né? Mas era o silêncio, era as músicas, assim, que estavam realmente me reconectando.
E tem um livro do Nuno Cobra, né, que ele fala sobre essa conexão de mente, corpo e espírito através do exercício físico. E o quanto isso te traz empoderamento, estado de presença, respiração. E aí eu imaginava minha gordura toda indo embora e eu, sabe, em busca de mim mesma, fazia ali minhas visualizações. Imaginava que eu estava correndo na praia, linda, maravilhosa. Então, ali eu era quem eu quisesse, né? Ia fazer. E aí, nossa, a corrida de manhã foi uma coisa que foi me nutrindo muito. Eu ficava muito feliz. É uma coisa que até hoje, assim, eu sei que me faz muito bem. Fazer exercício me faz muito bem. E faz bem a qualquer pessoa, né? A gente tem essa dificuldade, né? De pegar aquelas 2 primeiras semanas ali. Mas quando você começa a ir, é um empoderamento surreal, né? E aí, a alimentação. Eu segui uma alimentação baseada em alimentos da natureza. Então, de todas aquelas dietas que eu estava fazendo, contando alimento, pesando, nada dando certo... Eu decidi que eu comeria carnes, legumes, saladas, e que seria uma base proteica, né, de alimentação, e tudo que eu ia seguir durante 90 dias. Então, porque nos alimentos da natureza existem as vitaminas que você precisa, as fibras, né? Tudo lá. Tem tudo, né? Eu falo, Deus fez tudo certo. Nós bagunçamos. Então, se eu seguisse ali, eu ia ter mais saciedade, eu ia ter... toda essa reposição de vitaminas e tudo que eu precisava. E muita água. Então, como eu estava amamentando, às vezes eu sentia fome. 5 horas da tarde, comia um pratão de comida. De carne, legume, salada, entendeu? Mas não ia pro doce, eu não ia pro pãozinho, eu não ia pra bolachinha. Eu me propus a ficar aquela fase ali como se eu tivesse caído no meio de uma selva. E aí algumas pessoas falam, mas uma bolachinha de maisena, né? Por que, né? Mas o demais, que acontece? É aquilo lá, o fato de você comer aquilo vai vir um vício, você não consegue sair. E ela não tem nada de importante, né? Na verdade, é um carboidrato simples, vazio, é uma energia vazia, né? Então, se você quer viver um processo realmente de perda de gordura, e a perda de gordura nada mais é do que você forçar o seu corpo a usar a sua gordura acumulada, porque é a energia, né? Gordura é uma energia acumulada, e aí você força o seu corpo a usar a energia que já tem ali. Dá menos energia. Quando você vai buscar energia no próprio corpo. Isso. Então, aqui tu já está descrevendo o método, né? É movimento, alimentação, de maneira muito resumida. Tudo isso inicialmente por 90 dias. É um movimento por 90 dias, alimentação baseada essencialmente no que é da natureza, evitar açúcares e farináceos, carboidratos. Um pouquinho de carboidrato, comia batata doce, mandioca, não? Porque nos próprios legumes, uma coisa muito interessante é não precisar pesar e contar alimentos. Isso é legal. Por quê? Porque isso nos coloca no estado de mais ansiedade. Imagina você pesar aquela quantidade de arroz. Tu fez o que eu fazia também. Eu decidi que eu ia primeiro cuidar da qualidade, não da quantidade. E aí eu comia muito à vontade coisas de qualidade. Até que eu fui diminuindo foi me saciando. Então eu tenho alimentação. E aí tem o último tripé do Power 90. Comportamento. E para ti, como foi essa coisa do comportamento? Quais foram os insights, quais foram as medidas, quais foram as tuas escolhas, as tuas atitudes? A parte comportamental é justamente sobre você... Tem uma reprogramação emocional inicial, né? E sobre seguir o método... Isso é no teu método, mas quando tu fez? Quando eu fiz... foi através de um calendário, né, que envolve o PNL, né? Então, sobre você seguir aquilo, porque aquilo te força a um processo de disciplina. Hábitos. Né? Você não fica ligado ao emocional, porque o emocional te puxa, né? Aquela questão de, vou, não vou. Então, as frases que eu trago muito pro programa é justamente do que eu vivi. No calendário tem as frases justamente do que eu vivi. E elas se conectam muito com isso. As pessoas que vivem se conectam muito. Por quê? Porque você é forçado ao longo do processo a adquirir a disciplina, ao hábito, né? Então, 21 dias para você mudar um hábito e 90 para você mudar um estilo de vida. E o incrível foi o que eu vivi ao chegar nos 90. Eu estava completamente transformada. A minha autoestima, assim, tudo, né? E aí tudo melhorou. Porque eu estava bem comigo. Então, até para você... Isso aqui é muita coisa, querida. São 90 dias de endorfina. 90 dias de desintoxicação. 90 dias de queima de gordura. 90 dias de empoderamento. Readquirir a fé em si mesmo e sentir o próprio poder. E isso
eu imagino o poder disso, que é uma coisa tão simples que tu está dizendo e que eu nunca tinha olhado com estes olhos, não. Mas assim, ó, por que eu estou dizendo que isso é muito poderoso? O Leis da Vida tem pessoas que ficam 3 dias, não é 90 dias, 3 dias mexendo com o seu corpo, não diretamente na alimentação, mas enfim, mexendo no seu corpo, mexendo nas suas emoções, mexendo no seu espírito, mexendo na sua mente, e é uma virada de chave, mas eu estou insistindo, é só 3 dias. Imagina 90 dias. Sabe, tu manda uma mensagem pro teu sistema, ei, virou a chave. Porque ele começa a duvidar que aquilo vai voltar, entende? Não dá espaço. Eu estou fazendo uma leitura de fora, tá? Não dá espaço para ele duvidar. Não, mas para um pouquinho, agora esta é a minha comida. Não tem outra realidade. Eu corro todos os dias às 7 da manhã. Não, eu não negocio comigo mesmo, que eu estou entendendo as frasezinhas, né? Eu mereço, não, hoje eu não vou, o que tem hoje, né? Não, é agora que eu vou, acabou. Essa é a minha nova realidade. E aí todo o sistema biopsico-emocio-espiritual começa a dizer, esta é a minha nova vida. E é esse o clique que dá que tu falou, eu era uma pessoa completamente transformada, né? Porque 90 dias não é pouca coisa para a transformação e é pouco para a pessoa imaginar, não, só 90 dias. Tu não tem que fazer para a vida toda, só que depois que faz 90 dias fica mais fácil para fazer para a vida toda. Sim, e o que acontece de incrível, né? Nas primeiros 15 dias, a sua insulina baixa muito. Então, as fomes que a pessoa tinha por vícios, comer, por exemplo, o doce, a bolachinha, o suspirinho, ele te leva a comer cada vez mais. Porque ele só tem uma função energética. Rapidamente ele é absorvido, libera a insulina. Você vai sentir energia consumida fome muito rápida. muito Esse rápida. que é o ciclo, né? Esse é o ciclo. Tu come, adquire uma energia, mas é uma energia que consome muito fácil, diferente de uma gordura, sei lá, eu como gordura de coco, que é uma gordura que demora a ser queimada, e aí quando queima rápido já dá abstinência de novo. Já quer de novo. Já quer de novo, sim. E outra liberação de endorfina, de dopamina, de hormônios de prazer por conta desse alimento com essa liberação rápida, com essa absorção rápida. Um chocolate, né? Então, olha o efeito. Já é um efeito de prazer muito momentâneo, muito rápido. Ele precisa de mais prazer. Além de energia. Então, entrou a bomba de prazer, mais a bomba, né, o disparo de insulina. E aí, rapidamente, o corpo quer de novo. E outra coisa também sobre esses alimentos industrializados, eles não têm uma digestão demorada, um metabolismo, né? Não passa por um processo. Imagina uma carne, né? Quando você come uma carne no domingo ali, você vai ficar ali com aquele, fica digerindo, né? Uma salada, né? Então, demora para você sentir fome de novo. E isso entra tudo moidinho já. É assimilado rápido, de cadeia rápida. E outra coisa, por exemplo, um chocolate, ele não tem vitaminas necessárias, ele não tem o que o corpo precisa, porque o nosso corpo ele é formado por proteína. Nosso cabelo, nossa pele, são proteínas. E a gente peca muitas vezes por não comer proteína necessária. E aí meu corpo começa a pedir, me dá água, me dá proteína, me dá as vitaminas que eu preciso. Então, as fomes que nós temos exageradas são muitas vezes pelos vícios e são também o corpo pedindo aquilo que ele precisa. E a gente vai lá e porque dá nós somos formados disso. E aí eu vou lá e dou aquilo que é só prazer. E aí o corpo pede e eu dou só prazer. Tanto é que tem muitas pessoas sobrepeso, né, obesas realmente, mas desnutridas. Porque elas estão em falta com aquilo que elas precisam. E aí o corpo começa o quê? Tirar da massa muscular, da massa magra dela, até mesmo da massa óssea, para que ela, né, tenha as proteínas necessárias para pele, cabelo, essas coisas. E aí, né, o corpo dela começa a se tornar um corpo mais fraco, mas com uma gordura muito grande e desnutrido. Então, olha que inversão que ocorre. Tudo por questões emocionais. Então, o sobrepeso envolve, né, muitos fatores, né? E quando a gente olha, né, e a única forma de sair definitivamente é olhar para o alimento, movimento e comportamento. E algumas pessoas falam, movimento, exercício, mas o exercício que vai ajudar no emocional. O exercício vai ajudar na saciedade. O exercício vai mostrar para o seu corpo que você está vivo. E, Marcelo, vida é movimento, né? Sim. Então, quando você está em movimento, você está falando para o seu corpo, olha só, eu preciso que você se mantenha vivo. Olha essa área aqui, eu preciso manter irrigada, eu preciso manter vascularizada, eu preciso manter essa área. Quando eu me movimento, eu mando estímulos neurais para aquela região, falando para o músculo, fica firme aí, porque eu preciso subir nessa árvore, eu preciso correr de animais, né? Seria numa selva. Sim. E aí, quando eu não faço isso, com uma vida cada vez mais
corrida, né? Cada vez mais liberação de cortisol, de adrenalina e tudo mais. E meu corpo realmente vai perdendo massa muscular e vai entrando num processo de atrofia, né? E imunidade lá embaixo, cada vez mais acúmulo de gordura, né? Então, E aí, todos querida, esses chegou no final dos efeitos, 90 né? dias, tu olhou, tu não tinha perdido só alguns quilos, 15 quilos, mais ou menos. Tu tinha mudado, renascido, mudado a imagem que tu tinha de ti mesmo. E aí tu tô bem, aí seguiu, não com, sei lá, eu com tanta severidade, imagino, seguiu assim, né, porque o pior já tinha passado. Mas a tua vida estava normal, tu ia pro consultório, estava trabalhando, e tu começou a compartilhar essas histórias. Tu tem o claro porque tu começou a compartilhar? Tu queria que outras pessoas soubessem? Ou tu queria contar aquilo para consolidar o teu processo? Ou tudo isso junto? Como é que foi? Eu trabalhava na rede social, na minha área, né, odontológica, em harmonização facial, sempre expus Já muito. estava na internet. Então, quando eu tive meus filhos, eu mostrava um pouquinho da minha vida e tudo mais. E quando eu vivi o processo de emagrecimento, eu falei para as pessoas, a partir de hoje eu vou viver 90 dias do meu processo. E todos os dias, 7 horas, eu saía, descia no meu prédio e falava, bora pra vida. Tu recomenda que as tuas alunas façam isso também? Recomendo sempre. Eu chamo isso Que de elas, compromisso que elas público, né? Ajuda e anunciem cada dia que vão sair para fazer, que elas fiquem... É muito legal isso, porque... As pessoas dão muito apoio, né? As pessoas te apoiam. Muitas vezes nós temos, será que... E eu falava aquilo para mim. Eu falava, na verdade, para mim, mas eu estava falando para as outras pessoas. E eu nem imaginava que outras pessoas iam ir ali e me apoiar naquilo. Mas eu olhava para a câmera, porque quando você faz um story, você está olhando para você. E eu falava, bora para a vida. E todos os dias, 7 horas. E aí, quando por algum motivo não aparecia, mas por que você não foi hoje? Eu tô esperando seu bora para eu levantar da cama. Olha só. Bora pra vida. E o bora pra vida pegou. E todo mundo, bora pra vida, bora pra vida. Outras pessoas começaram a me mandar antes e depois delas. Indo, caminhando, escrevendo bora pra vida, emagrecendo, marcando no prato lá bicho e planta, vivendo os seus processos. E aí elas relatavam, a partir do momento que você está indo, eu percebo que é possível para mim. Bicho porque eu também sou mãe, eu também estou nessa situação. Mas para um pouquinho, gente. Bicho e planta tem uma simplificação bárbara. Porque um pão não é nem bicho nem planta. É isso? É isso. Sorvete não é nem bicho nem planta. É. Sendo bicho e planta, tá resolvido. Só que farinha também não é bicho nem planta, né? Não entra farinha. Mas só tá querendo burlar, né? Ele tá querendo uma farinhazinha. Não, nada não. Eu só tô tentando para esclarecer, para esclarecer. É simples. Tô brincando. Né? Então, se não é nem bicho nem planta... Não, é da natureza, né? Imagina que você cai na selva lá. Mas é que a pessoa não se dá em conta que um arroz não é mais da natureza. Um arroz sem casca, um arroz polido, ele já não é mais da natureza. Né? Ele veio mas não é da. O trigo não é, né? O trigo, a farinha de trigo já não é. Onde tem um pouco de beneficiamento já não é mais. Sim. Quanto mais processo, né, de cozimento, então, por exemplo, você pega uma mandioca, vai cozinhar bastante, temperar bastante, ela já se torna um alimento muito mais palatável, né, que derrete. Então, até isso a gente tem que tomar um pouco de... É só começar a observar isso. Quanto mais in natura, quanto menos temperos. Então, por exemplo, um feijão, se ele tiver... o feijão, ele é adocicado. Só que nós salgamos o alimento que é doce. Eu comi feijão doce a primeira vez na minha vida. E nós salgamos o alimento que é doce. Para salgar o que é doce tem que ter muito sal. E colocamos sal naquilo, entendeu? A gente vai fazendo essa mistura. E sal no que é doce? Hã? E sal no que é doce. A gente salga o que é doce e adoça o que é salgado. É isso, né? Por exemplo, o feijão, a gente comeria ele como um, né, sabor mais adocicado. Uma carne, ela teria um sabor mais adocicado, a gente coloca muito sal. Mas já demos a dica do bicho planta. A pessoa fotografa e marca. Bicho planta. Bicho planta, E aí as pessoas começaram a compartilhar contigo. Sim. Né? Sim. E aí depois que terminou os 90 dias, tu seguiu compartilhando? Segui compartilhando porque se tornou um estilo de vida. E eu, Márcia, uma vida inteira, eu fui aquela pessoa que sempre, assim, mesmo nas fases mais magras que eu estive, eu sempre estava rata de academia, que eu tinha que me matar na academia. Eu tinha que viver seguindo a dieta da próxima nutricionista, com um papel na mão, contando, pesando alimentos. Então, eu sempre acreditava que algo ia me tirar daquelas compulsões. E eu tinha muita compulsão, eu já cheguei a ter bulimia.
Minha mãe também teve compulsão, então lá em casa todo mundo era sobrepeso, a gente fez as primeiras dietas muito cedo. Eu lembro de, com 12 anos, fazer a primeira dieta, uma dieta famosa lá da USP, um papel pendurado na geladeira, um dia comia só presunto, um dia... Sabe? Então, eu sempre fui essa que buscou o próximo milagre. O chá, o diet, o light, e tudo isso, gente, na verdade, é muita enganação. E ali eu abri os meus olhos de que o emagrecer é muito simples. E, na verdade, nós não deveríamos ter engordado se a gente tivesse feito, né, cumprido com a tarefinha de casa, que é comer, basicamente, aquilo que é da natureza. E aí, só que a indústria alimentícia, ela está muito atenta a isso, né? Então, todo mundo vai buscar emagrecer, vamos colocar mais lights. Só que sem você glúten, olha ali, sem lactose, glúten, sem lactose. Então, sem começa a entrar num modismo. E parece que tá tudo de bom ali. Sim, né? e o fitness. E aí, por exemplo, a minha mãe uma vez comeu tô de dieta, ela comia uma paçoquinha, assim, sabe? O potinho de paçoquinha. Por quê? Porque tá na diet e ela não tinha essa consciência do que importa é a energia. Então, acredita-se que eu vou emagrecer por estar comendo alimento diet. Ou então, entrou na moda agora batata doce. Vou comer batata doce porque batata doce ajuda a emagrecer. Então, isso é tudo mito, né? E quando nós não temos esse conhecimento do que o que vai entrar no seu corpo é a energia daqueles alimentos. E se eu coloco mais energia do que eu preciso, eu vou acumular. Né? Então... Sabe, Juliana, que eu tô te ouvindo falar e eu quero voltar ainda no momento da virada, mas eu quero falar disso. Porque tem uma frase que eu aprendi lá na SBDG, em 2001, 2002, que é: a gente não se compromete com o que a gente não entende. Quando tu explica o ciclo da liberação de insulina, o ciclo da energia, quando as pessoas entendem que, por exemplo, consumir alimentos com conservantes, o conservante que vai no alimento também influencia a flora intestinal, né? Porque é um mata-bactérias, né? Quando as pessoas começam a entender que a gente não deve comer tantos legumes cozidos, tá bom? Comer um pouco ninguém vai morrer, mas deve comer bastante verduras e legumes crus, porque isso resta mais fibra, tanto para o intestino trabalhar quanto para alimentar a flora, de novo, né? Do intestino. Enfim, quando eu entendo, fica mais fácil de eu me comprometer. E é isso que eu estou vendo que tu trabalha muito, quando as pessoas vai explodindo a mente das pessoas. Mas é por isso, então, que me dá um desespero, porque eu estou no ciclo, né? Então, entender, porque dá para botar dá para colocar mais uma letra aí no teu coisa, porque vai rimar. Alimento, movimento, comportamento e conhecimento de tudo isso, né? Conhecer tudo isso, que está no alimento, eu sei. Mas quando a pessoa conhece, para mim mudou muito. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que quando eu dou no Taio, no Leis da Vida, eu falo um pouquinho de alimentação. Que é... Minha mãe sempre disse para não comer alimento com conservante. E eu sempre ouvi ela. Eu cuidei um pouco disso. Mas o dia que eu entendi o efeito do conservante no nosso corpo, ficou muito mais fácil, né? Assim como da farinha de trigo. Eu já tinha ouvido falar da farinha de trigo, mas depois que eu li Barriga de Trigo e A Dieta da Mente, meu Deus, ficou muito mais fácil. Hoje eu consumo pouco. Por exemplo, nesses dias aqui que eu tô, quase nada. Meu café da manhã foi sem nenhum pão. Comi algum pão, Fabiana? Nenhum pão, né? Nenhum pão. Então, todos os últimos dias, nenhum pão no café da manhã. Mas porque eu entendi. E isso é parte também, né? Tu vai explicando para as pessoas, vai explodindo a mente das pessoas. Vamos lá. E aí tu começou a seguir o compartilhar, porque virou um estilo de vida, mas teve um momento que tu achou que tu devia não só compartilhar porque era um estilo de vida, que tu devia fazer disso a tua profissão. Eu comecei a receber muitos depoimentos das pessoas falando, eu saí da depressão. Era tudo que eu precisava viver, porque eu fiz dietas uma vida inteira e eu não sabia disso. Eu compartilhava ali o conhecimento. E tem uma frase, eu amo a frase do Conrado, não sei se é dele mesmo, mas eu vi com ele, que é o conhecimento, o resultado que você não tem é pelo conhecimento que você não tem. Então, existe uma expansão de consciência. E por mim, nós teríamos nutrição na escola. Para que as crianças pudessem saber o que é isso e eu escolho ou não comer isso. Mas muito pelo contrário, nós somos apresentados para esses alimentos ainda como inho.
Biscoitinho, bolachinha. Coloridinho, né? Então, biscoitinho, danoninho, bolachinha, todinho. E aquilo ainda é dito como alimento infantil. Então, naquela fase que é mais difícil, né? De introdução alimentar, é óbvio que a gente vai dar, né? O quê? O que é mais fácil. O que seria mais fácil, né? O que é mais fácil. Só que ali já existe um vício. Eles estão vindo diferente. Eu tô com um de 5 anos lá que não come nada. Não come carne, não come doce, só come animais e plantas. Só. E animais só peixe ainda. Carne não come. Que louco. E meu filho, ele não quero, não preciso, super E ele saudável. ouviu falar? Não, veio com esse chip aí já. Na minha casa ninguém é assim. Impressionante. Olha, lá em casa eu tenho um pouco de dificuldade, assim, por quê? Porque é a cultura, né? É muito então difícil, o tem os entorno é muito avós, difícil. tem o pai, tem todo um ambiente. Isso é outra coisa, né? Nós estamos inseridos num ambiente que não favorece isso. Nada, né? Né? É uma vida cada vez mais corrida, mais digital e cada vez... A indústria está atenta a isso, né? Alimentos cada vez mais que te satisfaçam emocionalmente. Então, como tirar a criança desse ambiente? Não tem como. E tudo bem. E eu acho que o importante é trazer o conhecimento. Então, eu sempre falo para eles, o que é carne? Né? O que é o ovo? Isso aqui tem isso tem isso. Então, trazendo o conhecimento já para eles, assim, e aí eles já vão fazendo as escolhas, né, por livre e espontânea vontade, assim, sabe? De isso é saudável. E depois, isso não mais é... tarde, eles vão fazer as escolhas deles, né? Não tem. Ô, Ju, deixa eu fazer uma pergunta. E depois as outras áreas melhoraram? Você começou no físico, Sim. trabalhou aí o emocional, o espiritual, e aí as outras áreas externas, marido, filho, tudo foi se acertando? Muito, né? Porque quando você tá bem com você, aí parece uma explosão de dentro para fora, né? Sim. Tá tudo zen, né? E outra aí, meu marido começou a se animar também e se cuidar, então a gente ia pra academia, ele descia um pouquinho com as crianças, então começou a tudo Mudou a mudar, dinâmica toda. mudou a dinâmica toda. As coisas começaram, né, a melhorar, assim, a fluir mais e aí isso expande, né? Quando você tá bem, você começa a ver o mundo de uma outra forma. Então, ali eu comecei porque para você emagrecer, você tem que se posicionar, né? Decisão, né? Então, ó, você vai pedir isso, mas eu vou pedir isso. Uma coisa legal, eu nunca deixei de sair. Então, ele gostava muito meu marido gosta muito de sair na sexta. A gente saía sexta, sábado, né? Então, tomava um pouquinho de bebida ali, um drink, alguma coisa. E comia a minha carne com meus legumes. Então, eu fazia as minhas trocas e tava tudo bem. Então, não deixava de sair, de socializar, de viver, sabe? Mesmo vivendo o meu processo. Ju, e quando tu comunicou pro povo que tu ia deixar de ser odontóloga, premiada com curso no exterior, e ia viver de cursinho de desengordância. Então, e Marcelo, Qual foi o impacto? olha, foi tudo acontecendo de forma muito natural, porque foi na época que entrou a pandemia. Então, eu comecei a trabalhar muito em casa. Já estava ali no Instagram, sabe? Já estava movimentando tudo ali. E ali eu já tinha muitos depoimentos das pessoas, do quanto elas tinham emagrecido, fotos de antes e depois. As pessoas, elas sentiam como se fosse uma gratidão, sabe? Deixa eu te mandar uma foto. Sim, de como você me ajudou. E os textos eram, você transformou a minha vida, eu renasci. Eu jamais imaginei viver isso em vida. Eu achei que meu sobrepeso era para sempre. Ninguém nunca me ensinou o que você me ensinou, ou que através daquele store me levantou. Então, aquelas frases ali, Marcel, foram me despertando de que existia algo a mais ali, sabe? De que, poxa, se eu vivi isso, eu posso simplesmente guardar isso para mim, ou eu posso levar isso para frente, para que outras pessoas possam viver, porque é muito além de um processo de emagrecimento. A frase, assim, eu sempre pergunto, o que é power para você? É renascimento, é vida. Então, tem todo... Só que até ali não era um método, né? Era só eu ajudando as pessoas, enfim, eu divulgando muito do que eu tinha feito, como que eu tinha feito e tudo. E foi ocorrendo uma transição. Então, eu como dentista, empresária, atuando, né? Atuando muito de frente ali com meu marido também, né? Porque nós temos uma empresa, uma clínica odontológica que tem um esquema empresarial. A gente chegou a ter 3 clínicas na cidade, então atuava muito nessa parte empresarial também, não só como cirurgiã dentista, atendendo. E aí, com a pandemia, tudo meio que teve que se ajeitar, assim, sabe? E aí, eu fui... Foi algo natural.
Foi algo natural. E aí teve uma pessoa que falou, por que você não faz um grupo e coloca todas nós e tudo mais? A gente vai seguir exatamente o que você falar. E aí eu falei, vou pegar então profissionais da área, né, nutricionista e tudo, e vou fazer isso, né? E ali eu mentorava as pessoas já com falas, com o que fazer, que horário, sabe, sair, que era melhor você, por exemplo, treinar de manhã do que à noite, porque, né, modifica o seu sono. Então, já ia dando algumas informações do que eu tinha vivido, contando o meu processo e tudo. E aí, uma pessoa transformada trazia 10, e realmente foi crescendo muito. E, na verdade, eu coloquei o nome do método em um final de semana. Eu lancei, numa sexta, e falei, gente, vou fazer um grupo de WhatsApp, quem quiser arrasta a tela, paga aqui no Mercado Pago, eu nem sabia muito bem como fazia. Tudo na confiança mesmo, sabe? Então, elas pagavam ali, mandavam o comprovante no direct, coloquei as pessoas num grupo. 180 pessoas vieram para viver o primeiro grupo. E ali tiveram muitos resultados, e aí outras pessoas já vieram e tudo, e foi criando realmente uma comunidade, um movimento de somos powers, power. Porque uma apoia a outra e eu não estou mais sofrendo sozinha, né? Eu me sinto mais humana e comum, como eu gosto de dizer. E em dado momento tu entendeu que era só isso, que tu tinha que abrir mão da odontologia e teu marido ficou administrando as empresas, as clínicas. Sim. A minha irmã trabalha também, né, com a gente na parte empresarial de administração e tudo, então eu vi que eu poderia trabalhar em casa também com o digital, sabe, na internet, e eu precisava me aprofundar mais nisso, porque a partir do momento que você decide expandir isso, eu não tinha conhecimento muito, nem como fazer uma reunião, né, online, a gente não tem essa visão, porque Não aqui tinha. tem um espaço físico, né? Como que é tudo isso dentro do digital? Então, não tinha. Então, eu fui buscar mentorias, fui buscar ajuda, fui buscar realmente como estruturar tudo isso, né? Então, ali era um desejo, uma sementinha no meu coração. E eu queria levar para outros países, porque muitas pessoas de outros países me buscavam, assim, da Itália. Então, nossa, se tivesse um exercício para eu fazer com vocês aí, né? Então, como levar aquilo através do YouTube, colocar numa plataforma para colocar o exercício lá para ela fazer, para ela ter acesso a viver o caminho como se ela tivesse, né, um caminho realmente trilhado, que ela tenha certeza que do outro lado ela vai conseguir o resultado que ela deseja. Então foi isso, era uma sementinha, fui trazendo cada vez mais, mas eu não tive o apoio das pessoas. Porque é muito confuso, né? É muito. Como assim, né? Essa até ali pessoas é mais próximas, né? Ilusória. E das né? pessoas mais próximas. Não, é total. Porque as pessoas têm muito medo, elas não estão vivendo o que a gente está vivendo, né? Tu sentia os depoimentos. Primeiro, tu sentiu o teu processo. E viu a importância do teu processo. Viu quem tu era antes e depois. Segundo, tu viu os depoimentos. E quando as pessoas te dão os depoimentos, tu lembra do teu processo e tu sente o que a pessoa está sentindo. Então, quem está de fora, os queridos que nos amam, que querem só o nosso bem, eles não estão sentindo a confiança que a gente está sentindo, né? Eles só sabem que a doutora Juliana, odontóloga, empresária, lá ela tem uma garantia de sustento, que é a preocupação, né? E lá, sendo mentor de emagrecimento, vai ter? Eles morrem de medo. E morrem de medo também do que os outros vão falar, né? Ai, minha filha estudou tanto para abandonar a profissão, por exemplo, né? É por isso que as pessoas não querem. Não é que elas... E outra coisa, a extrema maioria das pessoas não foi em busca dos seus sonhos, né? Porque elas são tomadas de medo. E quando elas veem outras pessoas indo para o seu sonho, elas reafloram os seus próprios medos. E, em alguma medida, também reaflora a frustração consigo mesmo, porque é uma demonstração de que se eu vou em busca dos sonhos, eu consigo. E aí eu vejo, pai, eu não fui. A Juliana foi e eu não fui. E tenho desconforto. Tenho desconforto. Eu lembro quando eu comecei o Resiliência Humana, e eu falei pro meu pai que eu ia sair das empresas da família e começar uma coisa com autoconhecimento e psicologia. Ele falou, isso é pra doido, não é pra você não. Volta pra cá trabalhar. E a primeira pessoa que foi negar pra mim o meu sonho de fazer o Resiliência Humana, trabalhar com autoconhecimento e desenvolvimento humano, foi meu pai. Por isso que eu falei, as pessoas mais próximas, que é isso que o Marcel tá trazendo. E depois, quando eu consegui alugar o meu maior escritório, e eu levei o meu pai pela primeira vez, ele chorava e falava, obrigado por não me escutar. Porque não é que ele não queria que tu realizasse teu sonho, ele tinha medo que não fosse um bom caminho. Né? Sim. E nós não deixamos para trás. Né?
A gente não vira a página, a gente continua a caminhada. Então, eu vejo o quanto todo o meu caminho trilhado está dentro de mim. Está dentro de mim. Não, tá então, tudo aí. Toda a tudo liderança que eu ferramentas... adquiri, a liderança que eu adquiri, eu já cheguei a liderar mais de 30 colaboradores, né, diretos. Então, sem esse conhecimento, eu jamais conseguiria liderar grupos de pessoas. Então, isso foi tudo possível, porque eu trouxe muito do mundo físico para o negócio digital. Até que eu demorei um pouco até para adaptar um pouco essa coisa de lançamento, essas coisas. Por quê? Porque eu quero muito trazer do que eu já faço, né? De atendimento, de um WhatsApp, de ter um contato com uma pessoa ali do outro lado. Então, não somente venda através de uma página simplesmente fria, assim, né? Então, e eu percebo que já existiam grandes conversões ali, porque eu já fazia muito do que eu fazia manual, assim, no mundo, né, físico. E então, todo esse conhecimento, essa bagagem de empresa, de tudo, eu trouxe essa bagagem do cuidar do humano. Então, assim, e eu sei que se eu decidir voltar para o atendimento, eu sei que é só abrir minha agenda. Então, por quê? Porque eu não deixei para trás aquilo que eu sou. O cuidado que eu tenho, o carinho com as pessoas, a responsabilidade, os meus princípios como profissional, eu vou carregar sempre aonde eu for. Então, essa é a minha base, esse é o meu norte. Então, reconhecer isso é muito importante, porque muitas pessoas também negam, né? Falam, não quero mais saber daquilo, pelo amor de Deus. Porque não foi desgosto com a profissão, né? Não, de forma alguma. Eu tenho muito essa questão de manual, de trabalho com... Eu cheguei a fazer lente de contato, harmonização, então eu gosto muito disso. Mas, por exemplo, a odontologia, né, feita diretamente no atendimento, não na parte empresarial, mas no atendimento ao cliente, que é o que eu mais gosto, me permite, durante 1 hora, fazer o atendimento de uma pessoa, de cuidar de uma pessoa, né? De cuidar de uma vida. E através de um trabalho digital, hoje eu consigo atender muitas pessoas. Se eu abrir uma live, eu vou atender milhares de pessoas. E o que eu fazia na odontologia cuidando do sorriso, se não cuidar da vida? Né? E eu sempre olhei muito para isso. A vida. Nossa, como essa pessoa vai sair daqui feliz. Então, e isso, assim, dentro da clínica, assim, onde eu trabalhava, eu sempre fiz muita festa com meus pacientes. Assim, olha que lindo. LV9 aqui, para quem é doutor em leis da vida, LV9, vida é servidão. Desde o início. Isso. Bem sucedida como odontóloga, porque estava servindo a vida. Bem sucedida como mentor de emagrecimento, porque no final das contas, vejam, a Juliana não tem nenhum problema em ganhar dinheiro, em fazer dinheiro, mas vocês não viram ela falar nenhuma vez. E eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro sendo mentor de emagrecimento. Ela disse, eu vi que aquilo estava transformando a vida das pessoas. Então, tem uma reflexão profunda aqui, simples, direta e verdadeira. Eu tenho uma imagem. Quando entra um cliente pela porta da tua empresa, tu vê uma oportunidade de servir ou de ganhar dinheiro. O Robson gosta de ganhar dinheiro, eu gosto de ganhar e fazer dinheiro, a Juliana também. Mas nós nos cuidamos, nós estamos presentes para primeiro servir, né? E tu nem pensou nisso quando estava falando aí de improviso. Eu que percebi agora. Porque não foi assim, ó. Vejam, ouçam de novo. Ali no consultório, em 1 hora, eu atendia uma pessoa. E numa live, eu ajudo a transformar a vida de milhares de pessoas. Não foi. Ali no consultório, eu faturava R$700. E numa hora, numa live, eu faturo R$50 mil. Não foi isso. A fala foi, ao fazer a transição de carreira, abrir mão de algo que eu servia a vida, eu vi uma oportunidade de servir ainda mais vidas. LV9, vida é servidão. É a 9ª lei da vida que está no livro As 9 Leis Inegociáveis da Vida. Tu nem tinha te dado por conta disso, não desse jeito, à luz das leis da vida, né? Mas isso sempre foi muito presente para ti. Tu falou que tu fazia festa quando os clientes ficavam mais bonitos, Sim, né? fazia. E eu tenho uma frase que eu carrego comigo, Marcel. Eu tive muitas experiências com Deus já. Uhum. E tem uma coisa que eu fui aprendendo. Eu já estudei um pouco de mentalidade, tudo, de mente consciente, inconsciente, mente superior. Então, tem um momento, né, que a gente começa a questionar realmente, né? Como que é a vida? Por que as coisas acontecem dessa forma? E ali tem uma frase que eu carrego para mim. Tudo na vida caminha pro amor e harmonia e prosperidade. Tudo no universo flui para esse lado. É o fluxo. Se você tiver contra,
você vai estar perdendo. Se você se unir a esse fluxo, você vai para frente, você vai para a prosperidade. Porque Deus é amor, harmonia, prosperidade. Naquele Então, não momento, tem o fluxo te como. levava para a mentoria de emagrecimento, né? O que te mobilizava mais, o que te tocava mais, os depoimentos que chegavam mais, as histórias que chegavam mais. Sim. Tu simplesmente cedeu, que é o que eu digo de um outro jeito. No rio da vida encontra a tua raia, entendeu? No rio da vida são as leis da vida. E lá tá a vida e servidão, tá? Mas como que eu nado no rio da vida? Tu serviu a vida um tempo sendo odontóloga e empresária, né? E lá pelas tantas, tu ouviu a mensagem. Né? E a mensagem não vem literalmente com... Torvões que dá? Torvões, raio, abre uma nuvem, vem Deus, barbudo e fala. Não. A mensagem está com fatos da vida, a gente tem que estar atento, porque a vida está nos dando feedback o tempo inteiro. Sim. A vida está nos dando sinais o tempo inteiro. E aquele monte de depoimentos, né? De fotos de antes e depois e de agradecimentos era a mensagem. E quando eu fazia minhas corridas matinais, eu não sei se vocês já assim acordaram antes, assim, quando o sol está nascendo, a gente tem uma inspiração muito A gente gosta maior. do milagre da manhã. Uma intuição, uma ligação. É Parece que diferente. abre De manhã um vidro, cedo um céu é ali diferente. e você... E naquele momento que eu saía para fazer minhas corridas, eu ficava pensando em outras pessoas. Quantas pessoas poderiam estar vivendo isso aqui que eu estou, sabe? Que eu estou... Porque quanto é para você sair da porta da sua casa para fazer uma corrida? E às vezes a gente acha que a felicidade tá lá do outro lado do monte, do pico do Everest, depois que você trabalhar, que você não sei o quê. E as pessoas estão em busca de construir uma felicidade que nunca chega. Então eu vou trabalhar cada vez mais, eu vou isso, eu vou. E tá lá do outro lado do monte a minha felicidade. E não. Tá em às vezes você colocar o seu tênis de manhã e sair fazer uma corrida. E ali você se encontrar com você mesmo. Um momento de conexão, de espiritualidade, de respostas. Então, eu percebi que eu saí de um momento de uma emoção muito ansiedade, angústia, tristeza, para um momento de uau da minha vida. De se abrir como se fosse um mar vermelho, um mar, né, de possibilidades, de ideias, de coisas que estavam fluindo em todas as áreas. E eu olhei para isso, sabe? De tipo, como as pessoas não descobriram isso ainda, sabe? É mais ou menos que você quer sacudir a pessoa. Porque quando você cuida do seu físico, você está cuidando também do seu espiritual e emocional. Claro. Então, por exemplo, o meu programa, né, ele tem um nome de emagrecimento, Power 90, é o poder de transformar a sua vida em 90 dias. Então, é um programa de emagrecimento, mas é muito além. Eu fui Eu te produtor, né? mostro que o emagrecimento é só ali, é só a minhoquinha da vara do peixe ali para você, porque é sobre transformar a vida, é sobre você começar a olhar a vida com outros olhos. E quando você olha para o seu ser físico, emocional, espiritual, tudo se abre. E aí vem essa questão dos depoimentos que eu falei. Porque as pessoas já não falavam assim, emagreci 15 quilos e obrigado, Power 90. Não. Minha vida melhorou. Eu comecei a tirar sonhos do baú. Voltei para minha faculdade, eu percebi que eu consigo. Por que eu deixei aquilo tanto tempo para trás? Porque se eu consigo emagrecer, eu consigo a faculdade. Consigo. Não, se eu tomo uma decisão e realizo, quando eu percebo Nossa, isso... E aí, nossa, eu ia passar uma vida sem descobrir isso, né? Presa nas minhas crenças limitantes ali. O que foi emagrecer? O que foi abrir mão de um doce, né? Então, a gente começa a se perceber muito mais poderosa diante das decisões. Tem uma situação que eu conto de um café da meia de hotel, que eu tinha uma crença limitante, toda vez que eu ia num café da meia de hotel, eu tinha que comer um de cada, porque eu não ia ter aquilo. Então, foi uma crença limitante que eu construí de escassez. Né? Tem que né? aproveitar. Lá em casa não tinha oferta, assim. E aí, por exemplo, depois, né, que eu conseguia ir em hotéis bons e tudo, e eu tinha que comer um de cada. E eu saía estufada, passando mal, me sentindo culpada. Bem. E um dia eu negociei com a minha mente. Eu falei assim, olha, sabe como se você fosse duas pessoas, assim, olha, se nós sairmos daqui e você tiver comido só o seu ovo lá, tomado o seu café, você pode, na hora que chegar lá em Araçatuba, ir em qualquer café da meia de hotel. Mas eu quero só mostrar pra você que você consegue vencer essa situação. E eu venci. Passava o papo na tua mente. Ai, eu venci. Mas você acha que eu fui lá comer o café do meu hotel? Não, porque eu me senti poderosa. E ali você vai rompendo com as suas crenças limitantes e elas estão em todas as áreas, né? Então, quando você se propõe a viver um processo assim, você começa a romper com crenças limitantes,
até mesmo com a sociedade, né? Que muitas vezes a pessoa dá uma opinião. Come só um pedacinho, toma só um pouquinho. Vamos, não sei o quê. Isso é um desserviço, e a pessoa não tem uma força para seguir. Mas eu nunca vi alguém que tem uma alimentação cuidadosa, vou chamar assim, dizer para alguém o contrário. Não, come. É só quem não dá conta de ter o cuidado. Que é natural, né? Eu costumo a dizer assim, não me mostra que é possível. Entende? Não me mostra que é possível, porque se tu me mostrar que é possível, eu vou ter que fazer também. Ou ainda, eu estou me afundando, vamos lá, na farinha, e aí eu vejo a doutora Juliana ali, lépida e faceira, comendo o mamãozinho dela, o ovo mexido dela no hotel. Ah, não! Pega ela pelo colarinho e afunda junto. Como é que eu faço para ela vir junto? O que tem? Uma fatia só, não vai mudar nada. Porque é insuportável alguém me mostrar que é possível dar conta. Tanto que quando eu estou assim, me cuidando mais, né? E estou com uma alimentação bem restritiva, eu não digo eu não como, até porque não é verdade, né? Eu faço ondas assim. Tem fases, geralmente às vésperas dos eventos eu cuido bem mais, depois eu dou uma flexibilizada, mas não é muito não. E aí eu não digo eu não como isso, eu digo não, hoje eu não vou comer isso, aí a pessoa aceita. Porque se tu diz eu não como, dá uma coisa nas pessoas, e elas pegam uma bandeira em defesa da cerveja, uma bandeira em defesa da farinha de trigo, uma cerveja em defesa do sorvete, sei lá eu do quê, que, olha, a gente compra uma briga, né? Então eu digo, não, hoje eu não vou comer isso. Hoje não está descendo pizza. Aí as pessoas aceitam um pouquinho melhor. Se tu disser, eu não tomo isso, nossa. Eu tomei uma decisão do dia 1º de janeiro até o carnaval. Não o primeiro carnaval, a gente teve 2 carnavais esse ano. O segundo carnaval. De não beber bebida alcoólica, de não comer carne vermelha e não ter farinha branca. Uhum. Sim? E as pessoas falavam isso aí. Come só um pouquinho, aqui pode, alguma coisa vai assim. Vai adoecer. Depois não sei o quê. E aí eu falava pra ela, você já tomou uma decisão e cumpriu? Eu tomei uma decisão, é minha decisão. Se você quer comer, coma. Mas a minha decisão é até lá. Mas muito sabe, as pessoas, elas entendem que você tá sofrendo. E ninguém quer te ver sofrer. Ela acha que o sofrimento dela vai ser o seu. E aí ela quer te tirar do sofrimento. E eu falo, as pessoas que mais nos atrapalham são as pessoas que mais nos amam. É isso. Porque elas olham para aquilo como um sofrimento. E também tem a questão da crença, né? A mesma crença que nós carregamos que nos levou ao sobrepeso é o que os outros também têm ainda. O conhecimento chegou muitas vezes só pra gente. Mas a gente tem que se posicionar, Ju. A gente tem que se posicionar. E eu falava uma coisa assim. A gente precisa tem que se posicionar. Sabe, eu tive várias jornadas. Já manejei com a bebida alcoólica de diversas formas, né? Uma fase mais na adolescência bebia muito, aí depois parei, depois diminuí, hoje só diminui, né? Mas teve anos de zero bebida alcoólica. Zero. Não sei se foi 4, 5 anos que eu não tomei uma gota de bebida alcoólica. E eu não dizia, eu não bebo mais, porque eu achei que eu não ia beber o resto da minha vida, depois eu entendi que não precisava ser tanto assim. Eu dizia, hoje eu não bebo, mas lá pelas tantas os guris percebiam, entendeu? Aí começava a campanha. Aí eu levava na brincadeira um tempo. Quando chegava no limite, eu dizia, vem cá, eu tô tentando te convencer a parar? Boa. Não tô. E o que te dá o direito de tentar me convencer a voltar? E aí dá um choque, entendeu? Sim. Dá um choque. E eu entendo que as pessoas queiram cuidar da gente, mas se a gente não impor um limite, é muita pressão. Aí. E é muita pressão. E não é... Porque assim, ó, Juliana, tu que te cuida, tu sabe, tem lugar que tu chega que não tem o que comer. Sim. Não tem o que comer. Não tem. Então é a pressão, dependendo do que tem na tua geladeira, que tu deve cuidar um pouco mais disso. A pressão da onde tu estás, a pressão dos parentes, a pressão psíquica, emocional e biológica do corpo pedindo açúcar. Sim. A tua pressão é muita pressão, então tu tem que dar uma aliviada. Dizer, ó, por favor, me deixa fazer a minha comidinha. E agora eu falo, por isso que o emagrecimento é um posicionamento. É posicionamento. A pessoa tem que ir lá e se posicionar diante da vida, diante de outras pessoas. E aí ela percebe que
Depois que ela consegue emagrecer, ela consegue qualquer coisa. Porque ela conseguiu lidar com a própria mente. Ela conseguiu lidar com as pessoas que mais amam, que estão em volta. Porque a gente ainda tem essa sociedade que acha que o emagrecimento é adoecer. Né? Que ficar sem o docinho, a bolachinha de maisena é adoecer. Minha mãe fala assim, o neném tá muito magro, ele vai ficar doente. Isso, né? Então, na verdade, as pessoas estão desnutridas e sobrepeso. E eu não sei se vocês sabem, mas o sobrepeso, ele mata muito mais do que várias doenças, porque ele predispõe, né? Na verdade, várias doenças Ele é tipo como um Covid. hipertensão, né? A diabetes, enfim. E aí, a gente olha para a doença já depois. Mas, na verdade, ela tinha na verdade, ela tinha como uma prevenção. Tanto que a maior tinha uma taxa de cura. mortalidade de Covid era entre os obesos. Obeso. Porque comete muita coisa, né? A gordura é um processo inflamatório ativo. É uma pessoa mais cansada, indisposta, mais de mal com a vida, porque está com processo inflamatório ativo, tanto devido ao tecido adiposo quanto aos próprios alimentos. Então, imagina o tempo todo você inflamado. É um corpo mais indisposto, é um corpo que está mais cansado, né? Só que muitas vezes a gente não tem esse conhecimento. A gente acha que é o emocional. Eu estou mais ansiosa, estou mais angustiada, depressiva. Mas isso tem uma influência também dos nossos hábitos, do estilo de vida, do alimento. Caiu uma ficha aqui pra mim que assim, quando eu fiz esse processo todo, era muito bom acordar de manhã e ver o sol nascer, como você disse. É muito. Sim. O cedo da manhã, por mais exigente que seja, severo que seja, porque não é fácil. E por que não é fácil? Não é fácil porque é cedo. Não é fácil porque a gente dorme muito tarde. As luzes apagam tarde. Nós temos um sistema biológico conectado com a natureza. Eu me lembro da primeira vez que eu fui para fora. Na minha região, o que é ir para fora? O que seria ir na roça para ti. Foi para a roça, foi para o interior. Lá em São Borja se diz foi para fora. Ou ainda foi para a campanha, né? Mas foi para fora. Primeira vez que eu fui para fora, numa fazenda mais distante da cidade, que não tinha luz elétrica. Tinha vela. E aí foi a luz, acenderam-se as velas, e quando nós vimos, o pessoal começou a ir dormir 8h30, mais tardar 9 horas. Eu fiquei chocado com aquilo. Mas às 4 horas da manhã eles estavam fazendo fogo e tomando chimarrão. Porque nós não estamos vivendo o ciclo da natureza. Então é mais difícil acordar cedo, é mais pesado, é mais cansativo, é mais chato, porque a gente dorme tarde. Antes do teu, Ju, nós estávamos gravando o podcast da Fabiana, minha excelentíssima esposa, também conhecida como amor da minha vida. E a gente falou que tem sido fácil sem as crianças em casa, né? Porque nós já somos velhinhos, Ju. E uma das coisas boas é que a gente dorme muito cedo. 9, 9h30 estamos dormindo. E é gostoso, né? Quando e aí eu acordo horas. antes do despertador. Que toca às 5, às vezes toca às 4h15, o dia que eu tenho aula às 5, toca às 4h15, 4h30, eu ponho ali. E a disposição do dia é outra, né? É outra vitalidade. Outra vida. É outra, porque o dorme que na nós hora fazemos certa. à noite, né? Se não ficar cansando o nosso corpo, a nossa mente ali, né? Através da TV, Esticando, ou do celular, ou do computador, ou trabalhando mais. Então, a gente está, na verdade, liberando cortisol para manter aquela máquina ligada, né? A gente está mantendo um gerador ligado. Então, uma hora a conta chega, realmente, né? E no outro dia você está muito cansado. Então, a gente vai indo contra, né, a correnteza do que deveria ser, né? Dormir E de novo é a natureza, né, Ju? Porque quanto mais próximo da natureza. Eu sempre digo assim, não é mais próximo da grama ou das árvores. Isso é bom também, mas é do estado natural do ser humano. É da natureza do ser humano se proteger. Então, morar em casa não é antinatural, porque nós já morávamos em cavernas, ou debaixo de uma árvore, ou em cabanas. Agora, é antinatural não fazer atividade física. Até porque, se a gente não faz, a gente sim adoece ou tem sobrepeso, que é tudo a mesma coisa, e tem que ir para a academia. Ou seja, não dá para ficar sem fazer movimento. Esse é um exemplo. Né? Então, como seria na natureza? Lá nos primórdios. A gente não comeria industrializados. Então, tenta fazer isso o máximo que tu puder. E como é que seria? Bom, a gente teria que andar dias e dias para achar comida. Então, anda dias e dias. Já que tu não precisa procurar comida, anda dias e dias só porque tem que andar. Né? E assim vai ouvindo indo. Um podcast, Vida É. Ainda ouvindo podcast Vida É, uma live da Juliana. E como seria na natureza? Cara, anoiteceu, dorme.
começa a amanhecer, acorda. Quanto mais próximo da natureza, melhor. Né? Mas essa mente gigante que está aqui, ela quer que as coisas sejam do jeito dela. Né? Então, acho que esse é um bom rescaldo do nosso teu podcast, do teu episódio, que é viver o mais próximo da natureza possível. Bicho e planta. Sim. Bicho e planta. E aí não precisa emagrecer, né? Porque Bora. naturalmente a gente vai caminhar para isso, para perda de gordura. Não precisa ser o objetivo, né? Não precisa. Tu só Você deixa, pode bônus. só ir para mais próximo da natureza, o possível. E aí você vai perceber que Deus não nos fez para ser sobrepesos. Não. Tu não vê, na natureza é muito raro, salvo alguma patologia, animais com sobrepeso. O sistema sabe, Se regula, né? ele se regula, ele se regula. E com o tempo isso vai acontecendo. Eu não consigo, eu não estou sequinho de magro, tá? Eu estou num peso bem médio, assim, bem bom. Eu posso perder aí 3, 4 quilos. Mas eu não consigo comer aquela quantidade que eu comia antes, porque começa os comandos. Começa a falar, deu. E basta exagerar que vem o desconforto, né? Que antes vinha, mas eu tratava como normal. Quer dizer, eu não tratava como normal, eu tomava gotas preciosas. Eu comi uma coisa que me fez mal, sabe aquela história? Isso que a gente Eu faz. comecei a separar, identificar o que é comida física do que é da ansiedade, o que é do medo, o que é da tristeza. Quando eu faço isso, eu vou fazer, como é a sua frase poderosa, o que eu posso fazer agora? positivamente agora para resolver isso. Você vai separando a fome emocional da fome fisiológica. Sim, inclusive, se a gente come bem um almoço e um jantar muito bem feito, jantar cedo, não ficar beliscando, a gente não sente fome. Não sente fome. Vocês já perceberam? A gente Bem não tem aquela cedo. necessidade de ficar beliscando. 5h30, 6 horas, mas... E é outra coisa, 5h30, 6 horas, não sei como é o teu método, tá, Ju? Mas é com fartura, mas com Isso. fartura de fibras. Porque tu não precisa passar fome. Não precisa passar fome. Tu pode comer muito, muito, muito aquilo que tem fibras, aquilo que precisa ser tomado pelo organismo, não aquilo que entra como se fosse uma injeção na veia, né? Sim. Açúcares, farináceos, essas coisas. Só para saciar a fome emocional, né? Para adoçar Quando a vida, tem né? essa consciência, a gente já muda, né? Eu falo muito que o alimento é amor. Se você tá buscando muito doce, muitas essas coisas, Sim, você tá adoçando a vida. Amor ali. Tá adoçando a vida. Né? É isso. Porque tu não tomou amor, adivinha, né? Aquilo que tu vai estudar conosco lá. Não tomou que eu amor dos já pais. tô estudando. Já tá tomando, tudo. né? Já tá tomando. Tu acredita O quê? que tá acabando? Já. Tu fala demais. Mentira. Tem que voltar aqui. Guria Tá muito de Deus, gostoso esse café ó. da manhã aqui de Goiás. Que delícia, querida. Ó, eu tenho voo, foi uma alegria, mas nós podemos gravar outros, fazer outras lives, sim, né? Tenho certeza que as pessoas vão amar o conteúdo que tu trouxeste. E a gente tem encerrado o nosso podcast pedindo para o convidado nos contar por que valeu a pena estar aqui. Como foi para ti? Por que valeu a pena estar aqui no Vida é Podcast? Foi maravilhoso, porque é sempre muito gostoso estar na companhia de vocês, né? Esse papo gostoso aqui. Poder contar um pouco, né? Compartilhar um pouco dos meus caminhos, né? E ouvir um pouquinho dos caminhos de vocês também. Enfim, e perceber que nós estamos todos caminhando, né? Pela vida e servindo, né? Então, que gostoso a gente poder entender que ao caminhar na vida, servir, né? A gente vai se ajudando ao mesmo tempo, né? E sendo ajudados, enfim, como isso é uma grande troca, né? Isso que eu acredito sobre a vida é servir. E o servir, né? Sobre você ser saúde física, emocional, espiritual. E servir a vida, né? Servir o próximo. E foi maravilhoso esse compartilhar esse momento nosso aqui, né? Que as pessoas que estão nos ouvindo possam, né? Que a gente possa ter levado um pouco dessa harmonia, desse amor que nós, né, compartilhamos aqui. Muito lindo. E eu quero muito voltar um dia para falar sobre as experiências que eu já tive com Deus. Eu acho que isso vai ajudar muitas pessoas. Eu guardei 2 vezes aqui para te perguntar se o espiritual estava muito presente nisso, mas em algumas falas você já trouxe isso. Vamos te chamar para falar disso e muito mais, tá Sim, bom? com certeza. Será uma alegria. E logo nós começamos a repetir. Por que valeu a pena, Robson Amushi? Valeu a pena pelo esse posicionamento,
né? Que mesmo na dor eu posso me posicionar e fazer um caminho. Então, para quem nos escutou e está com um problema, basta você tomar uma decisão e fazer a vida acontecer. Então, durante muito tempo eu tive que me posicionar, tomar decisão e ir atrás, porque senão a coisa ia ficar muito pior. E essa coisa da servidão, seguir o fluxo, né? De continuar contribuindo. Eu lembro de uma constelação familiar minha, onde que estava a minha missão de vida, o dinheiro e o mundo. Quanto mais eu olhava para a minha missão de vida, mais o dinheiro e o mundo queria estar perto de mim. Sim. E foi o que a gente falou aqui, a gente olhar para essa coisa do servir, do contribuir, o dinheiro vem, não precisa nem pensar nele. Que incrível, né? E não é uma virada de página, né? Porque as pessoas acham que é isso, né? E não é, é a continuidade. Sim, você é uma sequência. Seguiu o seu caminho e tá nele tudo que você já passou, né? Tudo que nós passamos, enfim. Sim, todos nós que fizemos essa muito, transição, né, de carreira. Muito virar a página quando elas devem simplesmente seguir o caminho, né? Seguir o caminho. Cara, para mim valeu a pena, Juliana e Robson, para afirmar ainda mais essa convicção de quanto mais próximo do estado natural do ser humano, melhor. Não, senhoras e senhores, eu não quero morar numa caverna. Eu adoro minha casa com piso aquecido e banho quente, né? Não é disso que eu estou falando, mas o mais próximo do estado natural e dando esse toque que o brilhantismo humano deu, que é poder viver próximo da natureza com muito mais conforto, né? Sem se poupar. E isso para mim é encantador e de alguma forma isso veio muito forte para mim. Eu me alegro muito de consolidar essas percepções. Eu quero agradecer muito ao Sérgio, agradecer a Juliana, agradecer a ti, Robson Amucho, que é um rico companheiro de bancada, e nós vamos inovar a partir de hoje. Escreve aqui para mim, aqui embaixo nos comentários, por que valeu a pena esse podcast para ti. Nós falamos porque valeu para nós e tu escreve aqui. Ótimo. Muito obrigado, nos vemos na próxima edição do Vida é Podcast. Um beijo, forte carinhoso abraço, fiquem com Deus. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau.